Existem várias maneiras de você arruinar a sua própria vida, e hoje em dia grande parte dessas opções existem na internet. A primeira coisa que vem na sua cabeça deve ser algo como, sei lá, botar todo o seu dinheiro no tigrinho, baixar um vírus que rouba suas informações bancárias, se inscrever no canal Menino Thomas, ou cair em um golpe ou algo nesse sentido. Mas nada disso que eu falei é sequer comparável com aquilo que é de longe a pior coisa que você pode fazer na internet. Uma coisa que sempre traz consequências na vida real e muitas vezes arruina a vida da pessoa de forma que ela não consegue mais se recuperar. Por volta de 2014, um homem alemão publicou um vídeo no YouTube fazendo justamente essa coisa. E consequentemente, a sua vida nunca mais foi a mesma. Nos anos seguintes, ele perdeu a sua casa, perdeu os seus amigos, foi condenado pela justiça. E a sua história se tornou uma das mais icônicas, fascinantes e perturbadoras de toda a internet. Tudo isso por causa de um vídeo. O meu canal inteiro é basicamente dedicado a essas histórias da internet, e essa história deve ser uma das minhas favoritas, de longe. Essa é a história completa de uma das maiores lendas da internet. Essa é a história do homem que fez a pior coisa que você pode fazer na internet. Essa é a história de Dragon Lord. Rainer Winkler nasceu em 2 de agosto de 1989, na pequena cidade de Neustadt an der Aisch. Seu pai Rudolf era um motorista de caminhão e sua mãe Rita era dona de casa. Pouco tempo após o seu nascimento, ele e sua família se mudaram para Altschauerburg, uma pequeníssima vila com uma população de 40 pessoas. Pouco se sabe sobre a infância do Rainer, mas o pouco que a gente sabe indica que ela não foi ideal. Ele tinha uma dificuldade muito grande de aprender coisas novas e de se socializar com as outras crianças, e consequentemente os pais dele colocaram ele em uma escola para alunos especiais. Depois que ele saiu da escola, ele começou a trabalhar em lugares de firma braçal ou subempregos, mas ele acabou não ficando muito tempo nesses lugares, e depois ele simplesmente desistiu de ter um emprego ou uma carreira. O maior problema que Rainer enfrentou nessa fase inicial da sua vida, e talvez até os dias atuais, é o seu baixo intelecto, com testes de QI apontando que Rainer tinha uma pontuação que variava de 85 a 58 de QI, e sua família provavelmente não tinha condições para enviá-lo para um curso profissionalizante ou uma faculdade. Ele e sua família também não tinham acesso à internet, já que Rudolf acreditava que instalar uma banda larga só iria trazer problemas para a família. Em 2012, Rudolf tragicamente faleceu de câncer de próstata, e Rainer herdou o terreno e a casa da família. Pouco tempo após a morte de seu pai, Rainer teve um desentendimento com a sua mãe e a sua irmã, levando-as a sair da casa e morar em outro lugar. Não se sabe exatamente o exato motivo da mãe e irmã de Rainer terem saído da casa, com as duas teorias mais prevalentes, sendo que Rainer as expulsou da propriedade ou que as duas não conseguiam morar com ele devido às suas atitudes e pavio curto. Completamente sozinho, Rainer finalmente instalou a internet em sua propriedade e tinha toda a casa para ele mesmo. O terreno que ele herdou do pai era enorme. A casa principal tinha 2 andares e ao lado dela tinha outra casa, uma cabana e um celeiro que tinha até um cavalo. Cavalo. Mas o Rainer acabou não cuidando muito bem do terreno do seu pai. Em poucos meses, o telhado da cabana caiu e ele não tinha dinheiro para reparar ela, já que ele não tinha um emprego, se recusava a buscar um emprego e vivia só de auxílio do governo. Além disso, o Rainer nunca fazia faxina na casa dele, e ele também
criou o hábito muito estranho de jogar lixo no próprio terreno e deixar lá, tratando meio que a própria casa dele como um lixão. E em poucos anos, a casa dele ficou infestada de vários sacos de lixo e insetos e bagunça, não apenas na parte de fora da casa, mas também dentro. O celeiro da propriedade se tornou um lixão onde Rainer jogava sacos de lixo. A cabana também se tornou um lixão de céu aberto onde Rainer jogava sacos de lixo também. E muitos cômodos na sua própria casa também eram reservados apenas para o armazenamento de lixo. O único cômodo que Rainer cuidava, e consequentemente o único habitável, era o seu próprio quarto. E o cavalo acabou morrendo alguns anos depois. A casa dele ficou tão imunda que os vizinhos e os trolls da internet do Rainer passaram a se referir à sua propriedade como Drachenschanze, a Caverna do Dragão. A primeira coisa que Rainer fez após conseguir acesso à internet foi se juntar a fóruns de heavy metal, o maior hobby e paixão de sua vida. Tanto que as partes habitáveis de sua casa eram repletas de pôsteres de bandas de rock. Foram nesses fóruns que ele começou a adotar o nick Drachenlord, ou Dragon Lord, e em 2013 criou seu primeiro canal no YouTube onde postava vídeos de curiosidades de bandas de rock e onde ostentava sua habilidade de editar efeitos especiais. Drachenlord, auf die Knie. Alles klar. O Rainer era uma figura ativa e conhecida em fóruns de heavy metal e black metal, onde acumulou uma considerável quantia de inimigos que odiavam as suas postagens e atitudes na comunidade. Isso porque o Rainer demonstrava ser um narcisista e um mentiroso compulsivo, sempre falando de si mesmo nos fóruns e no YouTube como se fosse um homem talentoso e expert em vários tópicos distintos, mesmo que boa parte do que ele falava eram coisas completamente erradas. Então, sempre que alguém o criticava ou o contrariava de qualquer forma, o Dragon Lord simplesmente xingava essa pessoa e a acusava de ser um hater. Na internet, existem compilações com horas de duração do Dragon Lord só falando mentiras sobre ele mesmo, com a esperança de parecer um homem ideal, trabalhador e descolado que viaja por todo o mundo. Tanto que Rainer era frequentemente xingado pelos seus haters de Lügenlord, Lorde das Mentiras. Um dia, um usuário de um fórum de black metal encontrou o número de telefone da irmã de Rainer e enviou para ela uma mensagem a ameaçando. Dragon Lord ficou absolutamente revoltado com esse ocorrido e postou um vídeo em seu canal que iria definir toda a sua vida a partir de então. O nome do vídeo era Traut euch komm zu mir, e nele Dragon Lord ameaça o troll que ameaçou a sua irmã e fez a pior coisa que você pode fazer na internet. Ele intencionalmente vazou o seu próprio endereço. E ainda por cima, convidou trolls a irem para sua casa para enfrentá-lo pessoalmente. Metal, Leute. Ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen, ich sei das letzte Arschloch und der letzte Kasper und Drecksack und was weiß ich alles. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Irgendeiner, ich weiß jetzt nicht wer, es ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus.
Esse vídeo repercutiu não apenas entre as pessoas dos fóruns que já odiavam o Dragon Lord, como também furou essa bolha. Chamou a atenção de diversos trolls por toda a internet alemã, e alguns desses trolls realmente foram até a casa de Rainer para xingá-lo e vandalizar a sua casa. Herr Winkler! Herr Winkler! Ruf den Müll an! Herr Winkler! Rainer, Ruhe! Ruhe, Rainer, du... Ruhe! Rainer! Rainer, Ruhe! Rainer, Ruhe, beruhig dich doch! Hä? Sag doch, was ist los? Sonst muss doch auch mal Gespräche gehen. Wenn es aus Versehen gegen den Kopf kommt, kann. Gib Halt den Runde! Hey, gibt doch nichts gewonnen. Assim iniciou-se aquilo que ficou conhecido como o Drachen Game, um jogo interativo criado pelos haters do Dragon Lord, cujo o objetivo era só trollar, avacalhar, sacanear e fazer de tudo de errado com o Rainer, seja na internet ou seja pessoalmente, para então postar esses clipes online. E daí, conforme o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais violentas. Os trolls começaram a ir na casa dele, jogando coisas, quebrando vidro, jogando tinta e fazendo vários atos de vandalismo ou de agressão contra o Rainer. O Rainer não respondia a esses trolls de uma forma muito inteligente. Ele sempre ficava muito puto com a mínima provocação e até quebrava as janelas da própria casa em uma tentativa de intimidar os trolls, o que obviamente só encorajava eles a trollar ele ainda mais. Pack den Prügel raus! Jawohl, da ist er! Komm raus, komm! Rainer, komm! Komm raus, Rainer! Was beleidigst du denn jetzt so? Em 2015, Dragon Lord chamou a atenção de um youtuber famoso chamado Alexander Prinz, do canal Der Dunkle Parabelritter, que viajou até o Dragon Bunker para realizar uma entrevista com o Rainer. E acontece que o Dragon Lord era um grande fã do Alex, e não apenas aceitou fazer a entrevista, como também o deixou fazer um tour de sua casa. O vídeo do tour pela Caverna do Dragão acabou viralizando, alcançando mais de 1,4 milhão de visualizações no YouTube. Isso resultou em várias pessoas conhecendo o Rainer pela primeira vez, algumas das quais passaram a assistir seus vídeos e lives, mas também atraiu muito mais trolls e aumentou drasticamente o número de pessoas participando do Drachen Game, muitas das quais foram visitar a casa do Rainer. Aqui também eu acho que é uma parte boa para eu deixar uma coisa muito clara sobre mim. Eu não apoio trollagens nesse nível. Eu acho que trollagem é uma coisa por si só muito boa e engraçada, mas existe um certo ponto onde ela fica longe demais. Enfim, eu sei que eu não preciso falar isso, mas só pra ficar claro, né? Du feige Sau! Was anderes hast du eh nicht drauf! Kannst du hierher kommen und andere auf die Eier gehen, Alter! Und dann lieber auch noch lachen! Dummheit! Rainer, Ruhe! Oh nein, der macht wirklich. Ey, ja klar macht ihr das wirklich. Das ist meiner, ne? Oh shit. Soundklettern! Wollt ihr meinen Scheißschlauch kaputt machen? Komm her, dann reiß dir den scheiß Kopf ab! Ich werde, du wirst den scheiß Scheiß noch mal lachen! Wenn ich dir den Scheiß in den Arsch schramm! Dann schau mal, ob du drüber noch lachen kannst, du Hurensohn! Und weiter? Und weiter! Du
Arschloch! Warum zuckst du so? Para os Trolls, isso ainda não era o suficiente, e um grupo deles começou a disparar fogos de artifício contra o Drahenshansa. Um desses fogos foi acendido enquanto o Dragon Lord estava ao vivo, e o barulho alto fez Rainer acidentalmente defecar em suas calças. Ich muss mal schnell aufs Klo. O Rainer tentou chamar a polícia várias vezes para lidar com os Trolls, mas a polícia nunca ajudava ele. Isso não se dá apenas por incompetência da polícia, mas também pelas próprias ações do Rainer. A casa que ele morava era uma vila isolada numa zona rural, então a delegacia mais próxima era bem longe. O Rainer também era muito rude e se recusava a cooperar com os policiais. E quando os policiais falaram pro Rainer para ele parar de provocar esses Trolls, ele ignorou as recomendações deles completamente e voltou a fazer vídeos na internet convidando mais Trolls para ir na casa dele. Tipo, o cara, ele literalmente fazia vídeos e lives convidando Trolls para enfrentar ele, mano a mano, para vir aqui, essas coisas. E os policiais, as autoridades, eventualmente desistiram de ajudar ele. Sem a ajuda da polícia, ele decidiu que não poderia vencer a guerra contra os Trolls permanecendo apenas na defensiva. O Dragon Lord passou a patrulhar sua vila com um pedaço de madeira, procurando por Trolls. E em uma ocasião, atacou o carro de um casal aleatório ao acreditar que eles eram haters da internet, sendo que eles nem sabiam quem ele era e por que ele tinha batido no carro deles. Quando haters realmente apareciam na Caverna do Dragão, Rainer passou a revidar com uma mangueira. Mas enquanto essa guerra do Dragon Lord versus Trolls ainda estava acontecendo, ele fez um vídeo anunciando que estava vendendo pôsteres autografados por ele. E convidou os seus fãs para irem à sua casa para comprá-los. Então vários Trolls simplesmente se passaram por fãs só para conseguirem chegar perto dele e avacalhar mais ainda. Embora o Drahen Game tenha ficado famoso na internet alemã pelas visitas e as peregrinações de Trolls de todo o país até a Caverna do Dragão, as trollagens online contra o Rainer ainda eram frequentes. A tática mais eficiente dos haters contra o Rainer eram as chamadas Peren, um termo para se referir às namoradas falsas do Dragon Lord. Os Trolls simplesmente criavam várias contas falsas fingindo serem mulheres interessadas em namorar o Rainer, e ele quase sempre acreditava, enviando mensagens e fotos pessoais para essas contas dos Trolls. Um dia, o Rainer começou a mostrar em suas lives uma mulher que era supostamente a sua nova namorada. Ao contrário das outras, ela realmente era uma mulher. Aparecia com uma webcam e um microfone e tudo, e parecia que ele finalmente tinha encontrado o amor de sua vida. Uma certa noite, Dragon Lord convidou ela para uma live mais uma vez, e fez a ela uma proposta de casamento ao vivo. Viele haben ja gedacht, dass viele haben ja schon erraten, was ich fragen will, und es ist einfach im Prinzip ganz einfach. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja.
Oh Mann. Ist das dein Ernst? Ja, schon. Und ich soll jetzt eine Antwort drauf geben? Prinzipiell hast du es ja schon getan. Jetzt ist nur die Frage, ob du dazu stehst. Okay. Also Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. A vida amorosa de Dragon Lord era o único aspecto de sua vida em que ele admitia ter um problema. Em suas lives, ele sempre afirmava ser inteligente, forte, bem-sucedido e que todos os haters tinham inveja dele, mas quando o assunto era relacionamentos, ele realmente demonstrava humildade e frustração com o fato de não ter uma namorada. Ele expressava essa frustração não apenas em suas lives, mas também em suas fanfics. Rainer chegou a postar diversas histórias eróticas envolvendo ele tendo relações com alguma mulher, com quase todas essas histórias contendo material envolvendo estudo ou relações com indivíduos entre 4 e 17 anos de idade. E criou um canal em um site adulto, onde publicou vídeos dele tendo relações com bonecas infláveis e inserindo objetos em seu traseiro. Em 2016, a Caverna do Dragão ficou sem luz. Rainer olhou para fora de casa e viu nada além da escuridão e mais um troll no seu portão. Naquele momento, ele já sabia o que tinha acontecido. Aquele troll deve ter cortado a luz da sua casa. Então, Dragon Lord avançou contra ele, mas foi forçado a voltar para dentro de casa após o hater bater em seu braço com um pedaço de metal. Logo, Rainer descobriu que a luz não caiu, pois o troll sabotou algum poste da sua rua, apesar deles muito bem serem capazes de ter feito isso, mas sim porque Dragon Lord simplesmente esqueceu de pagar a conta de luz durante vários meses seguidos, acumulando mais de 15 mil euros em conta de luz, o equivalente de 95 mil reais. O auxílio do governo estava longe de ser o suficiente para pagar essa dívida, e ele não tinha mais o dinheiro de donates de lives, já que ele dependia do seu computador para fazer essas lives. Felizmente, ele ainda tinha um celular e acesso à internet, e fez um vídeo onde anuncia uma vaquinha de 15 mil euros para pagar a sua conta de luz. Depois, ele aumentou a meta da vaquinha para 25 mil, dizendo que precisava de mais 10 mil euros para melhorar a sua internet, melhorar a segurança do Drachenschanze, consertar o telhado da sua cabana, transformar a cabana em uma tenda para vender seus pôsteres autografados e comprar um PC gamer. Infelizmente para Rainer, a vaquinha não acumulou os 25 mil euros e ele foi forçado a elaborar outro plano para pagar a sua conta de luz. Dessa vez, ele começou a spamar mensagens no Twitter pedindo ajuda de youtubers famosos da Alemanha, incluindo um homem conhecido como iBlali. Apesar de Dragon Lord ter até se empenhado para criar várias contas falsas para impulsionar os seus posts e o defender nas respostas de cada tweet, nenhum desses youtubers chegou a sequer reconhecer a existência de Rainer, com a exceção de iBlali, que ao ser questionado por um fã sobre o Dragon Lord em uma de suas lives, iBlali disse que não sabia muito bem quem ele era, mas que ele parecia arrogante. Dragon Lord viu esse clipe e sofreu com uma mistura de fúria e tristeza, já que iBlali era um de seus ídolos. Contudo,
ele não desistiu e elaborou um novo plano. Dessa vez, Dragon Lord planejou uma viagem até a cidade que a Iblali morava, Colônia, para falar com ele em pessoa e pedir para participar de um dos desafios do seu canal, acreditando que se ele conseguisse um collab com a Iblali, isso iria ajudar a sua situação financeira e trazer fama para o seu canal, e assim ele poderia pagar a conta de luz. Pela primeira vez em anos, o dragão saiu da caverna e iniciou uma viagem de carro de Alt-Shawabug até Colônia, passando por vários hotéis no caminho, onde foi stalkeado por trolls que atualizavam sua localização atual na internet, pediram pizzas para o seu quarto, vandalizaram o seu carro e fizeram aglomerações em volta dos hotéis que ele se hospedava. Após uma longa viagem, Dragon Lord finalmente chegou em Colônia, apenas para descobrir que a Iblali tinha saído do país para visitar o Japão. Rainer ficou extremamente raivoso com isso e fez uma série de tweets chamando a Iblali de covarde e que ele tinha saído da Alemanha apenas para fugir dele. Ao retornar ao Drachenschanze depois dessa longa viagem, Rainer é mais uma vez provocado por um troll no portão de sua casa. Talvez por conta de toda a sua raiva acumulada após o fracasso de sua viagem até Colônia, Rainer avança contra o troll e parte para a agressão física contra ele, mas acaba perdendo um de seus dentes após um soco do hater. Após esse evento, Dragon Lord fez um vídeo falando do ocorrido, onde culpa a Iblali por ter perdido seu dente. Felizmente, ele conseguiu restabelecer a luz no Drachenschanze após pagar um novo plano de energia pré-paga. Mas a sua situação de vida não melhorou nada, só voltou para a estaca zero. Outra coisa que foi ficando pior conforme o tempo era o estado do Drachenschanze, que de alguma forma foi ficando cada vez mais sujo e com uma estética pós-apocalíptica. Dragon Lord já tinha se tornado um meme eterno da internet alemã, com vários memes e até videogames sendo criados em volta da sua pessoa, com o mais icônico desses jogos sendo o tal Drachenlord Isolation, um jogo de terror onde você deve escapar de uma réplica 1 por 1 do Drachenschanze, enquanto o Dragon Lord lhe persegue dentro da casa. Trolls também começaram a espalhar imagens de Rainer pela internet toda vez que acontecia uma tragédia ou um tiroteio, afirmando que ele era o responsável pelo atentado. Isso realmente chegou a enganar diversos jornais internacionais, que noticiaram Heine Winkler como o responsável por diversos ataques pelo mundo. Sosyal medyada saldırgana ait olduğu öne sürülen fotoğraflar da yayınlandı. Evet, o fotoğraflardan bir tanesi şu an ekranlarınıza geliyor. İddiaya göre o saldırıdan kısa süre önce internette manifesto yayınladı. Hatırlayın, Yeni Zelanda saldırganı da. В общей сложности попали больше 30 человек. Этот расстрел устроил 18-летний гражданин Германии иранского происхождения. Вот предположительно его первое фото. Минувшей ночью полиция взяла штурмом его квартиру в центре города. Задержан отец преступника, его сейчас допрашивают. В полиции говорят, что мотивы преступления совершенно неясные. Но почему же тогда стрелок в момент расправы выкрикивал странную... Em 2018, os haters elaboraram um plano para realizar a maior trollagem da história do Drachen Game até então. Na Alemanha, existe um festival chamado Schanzenfest, que é conhecido por suas conexões com a extrema esquerda e por quase sempre resultar em caos e vandalismo. Nesse festival, é comum que as pessoas pichem as ruas, invadam lojas, ataquem policiais, e muitas pessoas são presas ou feridas todo ano por causa desse festival. Os trolls então iniciaram uma grande campanha e várias postagens pela internet anunciando que o Schanzenfest de 2018 iria ocorrer justamente na pequena vila de Alt-Shawabug e no endereço de Rainer.
Os Trolls até fizeram trailers para o evento, assim como camisetas promovendo o festival, que eles então venderam e distribuíram pela internet. Em agosto daquele ano, centenas de pessoas apareceram na vila de Alt-Schauerburg e começaram a festejar na frente da casa de Rainer. Geralmente, sempre que tem um Schanzenfest, a polícia local é imediatamente acionada para lidar com a multidão, mas a vila de Alt-Schauerburg era minúscula e o distrito dela nunca tinha lidado com algo assim, forçando as autoridades a pedirem reforços de policiais de outros distritos próximos. Quando os policiais chegaram no festival, eles criaram uma barreira para proteger a casa de Rainer, que estava fazendo um churrasco enquanto tudo isso acontecia. Como de costume no Schanzenfest, as pessoas do festival logo começaram a brigar com a polícia, que respondeu prendendo alguns indivíduos e jogando gás lacrimogênio contra a multidão. E em retaliação, a multidão começou a tocar o terror na vila de Alt-Schauerburg, vandalizando várias casas, estabelecimentos e até tentaram incendiar a floresta próxima. A multidão só se acalmou após vários dias de confrontos com a polícia, assim finalmente marcando o fim do Schanzenfest. Esse evento ganhou destaque na manchete de vários jornais por toda a Alemanha, e Dragon Lord novamente viralizou e voltou aos holofotes do público. Rainer acreditava que essa atenção seria algo bom para ele, e que receberia a simpatia do público e que suas lives receberiam fardos donates com essa nova audiência. A realidade é que isso só piorou a situação do Rainer, já que mais pessoas foram expostas ao Drachen Game, e a quantidade de trolls visitando a sua casa só aumentou. Der war geil, Rainer. Bom, 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 bom. Willst du uns nachmachen? Nicht der schöne Rollator! Alles klar. Ihr habt doch keine Ahnung, wie das ist, ihr Wichser! Ihr habt doch keine Ahnung, Alter! Hör doch einfach auf! Ich will schon keinen verfickten Tag in meinem Leben, Alter! Keine Stunde würde ich überleben! Ihr asozialer Wichser! Rainer, bist du jetzt immer noch unbesiegt? Também, como é de se imaginar, os vizinhos de Rainer absolutamente o odiavam. Lembrando, estamos falando de uma vila, numa zona rural, com uma população de 40 pessoas. A vila era muito pequena, e as pessoas que moram em um lugar assim são aquelas que buscam uma vida tranquila, ou têm alguma conexão emocional com o lugar. E para os aldeões da vila, Rainer estava arruinando tudo isso e destruindo a comunidade. Em 2 de agosto de 2019, Dragon Lord estava completando 30 anos de idade. Ele não passou esse dia especial com a família, já que ela tinha se distanciado dele. E ele não passou esse dia com seus amigos, pois todos o deixaram. Ele não passou esse dia com a sua esposa, pois nunca teve uma. Ele simplesmente abriu uma live para passar esse aniversário com os seus, entre aspas, fãs, que não existiam de fato, e eram apenas haters e trolls em seu chat, o xingando e spamando suásticas com a esperança de derrubar o seu canal. Nesse dia que devia ser especial, Rainer estava sozinho, e enquanto ele estava ao vivo nessa live de aniversário, mais um troll começou a provocar ele em seu portão mais uma vez, e Rainer simplesmente tem um surto e começa a chorar. Ach, was tue ich jemandem weh? Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Keiner würde das nur einen Tag, geschweige denn 6 beschissene Jahre aushalten. Und doch wollte nichts anderes als mich zerbrechen sehen. Sag euch, das wird nie passieren. Halt deine Fresse!
Jeder, der sich fragt, warum ich nicht aufhöre, das ist es wert. Weil jeder andere, der so angegriffen wird, dadurch sieht, dass man es kann. Wir werden nicht niemals besiegen! Ihr habt da drauf! Ihr seid nichts! Außer Scheiße! Ich hab keine Ahnung, wie schwer es ist, es durchzuhalten. A vida de Dragon Lord ficaria ainda pior a partir desse momento. Acontece que durante os seus anos na internet, Rainer foi acumulando várias acusações criminosas e processos na justiça. Algumas de suas acusações incluem ter agredido seus trolls em diversas ocasiões, ter disparado um spray de pimenta contra um troll, dever milhares de euros em impostos que ele se recusava a pagar, e além disso, Rainer fazia streams na internet sem ter uma licença de broadcasting, uma permissão do governo da Alemanha que é necessária para fazer conteúdo na internet, caso as suas lives tenham 500 ou mais telespectadores simultâneos. Devido a tudo isso, Rainer foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e alguns meses de serviço comunitário. Contudo, ele não foi capaz de prosseguir com seu serviço comunitário, pois todas as firmas de serviço comunitário da sua região se recusavam a aderir ele, acreditando que seriam alvos de trolls caso o fizessem. Então, Rainer meio que se safou completamente e não teria problemas com a lei, desde que ele não cometesse nenhum crime enquanto estava em liberdade condicional. Alguns meses depois, Rainer cometeu uma série de crimes enquanto estava em liberdade condicional, ao voltar a agredir trolls em seu portão e ofender um grupo de policiais que ele mesmo tinha chamado para sua residência. Agora, Dragon Lord estava em uma situação extremamente perigosa, pois na Alemanha, geralmente, qualquer um que é condenado por qualquer crime, enquanto já está em liberdade condicional, vai direto para a cadeia. E Rainer agora tinha que provar a sua inocência perante uma corte ou ser encarcerado. Antes de continuar, eu devo agradecer os membros do meu canal, em especial os donos dos campos de arroz, cujas doações generosas permitem que o meu canal continue ativo, mesmo diante as nuvens de gafanhotos em Phnom Penh. Eu também peço que você se inscreva no meu canal e, enfim, muito obrigado por todo o apoio e de volta ao vídeo. Em 2021, Dragon Lord foi julgado em frente de um juiz. E no julgamento decidiu vestir uma camisa suja e rasgada do Slipknot, que era pequena demais para ele e deixava a parte inferior de sua pança exposta. Ele não conseguiu provar a sua inocência, mas no fim do julgamento, o juiz propôs um acordo extremamente generoso. Rainer seria completamente inocentado de todos os seus crimes e receberia um curso de TI bancado pelo governo da Alemanha para que ele pudesse arrumar um emprego, mas em troca, ele teria que se mudar de Alt-Schalburg e parar de fazer lives na internet, já que o juiz acreditava que essas eram as fontes de seu problema. Rainer recusou o acordo, acreditando que a sua carreira na internet lhe faria um homem rico no futuro. Então, Rainer foi condenado a 2 anos na cadeia. Porém, a história de Dragon Lord não termina aqui. Na Alemanha, após uma pessoa ser condenada, ela não pode ser encarcerada até que todos os apelos e recursos da defesa sejam respondidos. Então Rainer tinha mais uma chance de liberdade. Em 2022, Dragon Lord respondeu perante um juiz pela última vez nesse processo, e caso os recursos de sua defesa falhassem, ele seria enfim preso. O julgamento de Dragon Lord se tornou o principal evento de toda a internet alemã,
com centenas de pessoas do lado de fora da corte festejando, bebendo cerveja e atrapalhando o julgamento. Uma das testemunhas que ia prestar depoimento contra o Dragon Lord, após ele ter disparado spray de pimenta contra ele, inclusive bebeu uma garrafa de cerveja inteira antes de entrar na corte, o que resultou em seu depoimento sendo desconsiderado. Alguns minutos depois disso, e enquanto o julgamento ainda estava rolando, esse mesmo homem saiu da corte, brigou com a polícia no local e acabou sendo preso. Isso ajudou imensamente na defesa de Reiner, apesar de literalmente existir evidência em vídeo dele atacando aquele cara com spray de pimenta. Por fim, Dragon Lord foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Em outras palavras, Reiner se safou novamente. Mas depois disso, ele não voltou para sua casa, pois havia a vendido. Em 2022, Reiner oficialmente anunciou que vendeu o Drachenschanze. O comprador foi o próprio governo do distrito que ele morava, que adquiriu o terreno dele com a condição que Dragon Lord se mudasse para longe de Alt-Schallenberg, e assim a vila novamente teria paz. O curioso é que o governo comprou o Drachenschanze por 70 mil euros. Um preço muito baixo, considerando que, mesmo com o estado terrível da propriedade, ainda se tratava de um terreno enorme, uma localização boa, com várias estruturas dentro e tudo. E tipo, o Reiner poderia muito bem ter vendido aquilo por o dobro ou triplo desse valor. Então, em outras palavras, o próprio governo da Alemanha levou vantagem em cima do Dragon Lord. Como o terreno foi comprado com o único propósito de expulsar o Dragon Lord da vila, e a mera presença do Drachenschanze poderia continuar a atrair peregrinos, o governo local decidiu demolir a Caverna do Dragão. Ao invés de usar os 70 mil euros para alugar ou comprar um lugar novo, Reiner gastou quase tudo comprando uma caminhonete Ford Ranger azul, com o intuito de morar na caminhonete e iniciar uma grande viagem por toda a Alemanha, onde iria fazer conteúdo na internet sobre essa aventura e, em teoria, ele poderia despistar os trolls, já que ele não teria mais um endereço fixo. O plano do Reiner não funcionou por 2 motivos. Primeiro, uma caminhonete Ford Ranger azul se destaca muito no meio de vários carros. E no fim, os trolls do Dragon Lord conseguiam rastrear e stalkear ele em tempo real por toda a Alemanha. Verpiss dich, du Fenster! Junge. Segundo, e o principal, o Reiner esqueceu de renovar a licença de motorista dele. Então ele não conseguia mais dirigir o carro e foi forçado a vender. Com o dinheiro que ainda lhe restava, ele alugou um pequeno apartamento onde era perturbado por trolls e acabou se mudando para outro apartamento em outra cidade. Então foi atormentado por trolls de novo e teve que se mudar para outro lugar. E isso se repetiu várias vezes. Em 2024, Reiner começou a morar de favor em um apartamento no leste da Alemanha, cujo dono é um homem acusado de fazer lavagem de dinheiro de cartões clonados com lives no TikTok e também era afiliado ao Partido Nacional Democrático da Alemanha, um partido neonazista. 2024 também foi o ano que Reiner sofreu mais uma acusação criminosa, dessa vez mais grave que todas as outras. Eu não posso dizer com absoluta certeza se isso é verdade ou não, pois até agora não houve nenhum julgamento e as investigações ainda estão em andamento. Mas Reiner foi acusado de ter tocado inapropriadamente em uma criança de 3 anos.
Após essas acusações, Rainer se mudou do apartamento do clonador de cartão e começou a alugar outro lugar, que então foi perturbado por trolls, daí teve que se mudar de novo, e efetivamente reiniciando esse ciclo. Esse período também é marcado por uma grande escassez de lives e conteúdo do Dragon Lord. No passado, era comum o Rainer ficar várias semanas sem postar conteúdo, geralmente inventando desculpas esfarrapadas para justificar o hiato, como a vez que ele afirmou ter parado de fazer lives pois estava doente com sarapintose, uma doença fictícia do universo Harry Potter. Mas em 2025, essa escassez de conteúdo é maior do que até nos piores hiatos de antigamente, o que é algo muito bom para Rainer, pois, como dito antes, eram as suas lives e comentários na internet que atraíam os trolls. Dito isso, também em 2025, Dragon Lord criou seu próprio servidor de Discord, que já foi hackeado e derrubado diversas vezes. Nesse servidor, Rainer anunciou a fundação da sua própria religião e seita religiosa. Nessa nova fé, Rainer prega que elfos, gnomos e seres da floresta existem na vida real, assim como outros dogmas de religiões pagãs e nórdicas, e também que a idade de consentimento deve ser mais baixa. Hoje em dia, Rainer passa todos os seus dias apenas em um servidor de Discord, pregando a sua nova religião e conversando com trolls disfarçados de seguidores. A sua saúde mental está em seu pior estado até então, e seu hobby por heavy metal foi substituído pelo simples desejo de apodrecer em um quarto escuro.